Nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre um tema que eu aprendi nos estudos de psicanálise e que está muito envolvida com esse processo de autoconhecimento que eu compartilho aqui com vocês. E eu confesso que eu demorei um pouco para perceber isso na minha vida e percebo também que algumas pessoas têm dificuldade de entender que isso acontece na vida delas. Então esse foi o motivo de eu querer compartilhar, não só como curiosidade para vocês, mas também como um momento de reflexão, momento de provocar vocês para se autoconhecer, tá? E já ir fazendo a sua própria análise aí, que é tão importante pra gente saber quem a gente é, quem a gente não é, tá? Bom, eu anotei aqui, então às vezes eu vou consultar para eu não esquecer, tá, gente? Primeiro que eu quero trazer alguns termos que parecem técnicos, mas eles falam da nossa vida, coisas que acontecem na nossa vida, na rotina, tá? No dia a dia. E é o seguinte, os termos são identificação e retorno do recalcado. Calma que eu já vou te falar o que é isso. Então, eu aprendi na aula que as identificações, elas acontecem com todos nós, desde pequenininho, lá a criancinha, onde ela tá, com quem ela vive, ela, para se formar como pessoa, ela vai identificando com as pessoas, então seja com o pai, com a mãe, com quem ela foi criada, tá? Pode ser com os avós, com algum tio ou tia, não necessariamente os pais, tá? Ou pode ser uma autoridade, porque pode ser na escola também, que aqui a gente tá falando de 3, 4, 5, 6 anos, onde a criança tá se formando, a cabecinha, né, a parte psíquica tá se formando, e eu quero que você olhe sempre para a sua vida, ou se você tem filhos, para você observar nos seus filhos também, tá? Mas aqui é sempre um momento de autoanálise muito importante pra gente se conhecer um pouco mais. Então, na identificação, esse processo acontece onde a gente vai formando quem a gente é através do outro. Então, as pessoas vão agindo de determinadas formas, existem regras, às vezes ali na própria religião, tá? Você vai aprendendo que existem as outras pessoas da sociedade e as pessoas vão falando coisas que você vai criando um modelo de quem você precisa ser, tá? Até porque você é tão pequeno que você não sabe como você tem que ser, quem você é, então você vai trazendo isso, tá? Pra dentro de você. Só que existe um lado bom, né? Que a gente vai aprendendo sobre o mundo, sobre as coisas externas, mas existe um lado que talvez possa nos prejudicar, tá? Que é aquelas vozes que muitas vezes nos deprecia ou que não deixa a gente se expressar ou realmente ter aquele lado de... Como que eu posso dizer? Eu anotei alguns pontos que é o seguinte. Eu não posso mostrar fraqueza. Isso aqui é um tipo de identificação, tá? Então você vai lá e fica pensando sobre isso, ou essa voz fica vindo em você. Ou eu preciso dar conta de tudo. Eu tenho que dar conta. Eu não posso descansar. Não posso, eu tenho que fazer, tá? Ou mulher que fala muito, incomoda, enfim, são vozes, essas vozes que você internaliza, só que elas vão ficando tão verdadeiras para você que você acaba sendo leais a essas vozes. Você acaba sendo essa pessoa, tentando ser essa pessoa por tudo isso que você tem acreditado há tanto tempo. Tá? E isso também vem formando as nossas crenças, tá? Então, a própria palavra identificação, ela tá ligada à formação da nossa identidade,
tá? Então imagina uma pessoa que a identidade que ela criou ali na cabecinha dela é de que ela não pode descansar. Imagina o quão exausta essa pessoa tá sempre vivendo, sempre mais e mais, porque ela acreditou que ela não podia, né? Ou, por exemplo, viu a mãe sempre trabalhando, sempre fazendo muito, muito, nunca viu a mãe descansar, nunca viu a mãe fazendo uma pausa, comendo devagar, sabe? Ou tendo um momento de calma, e aí ela acredita que ela tem que ser assim também, tá? E aí ela acaba sendo leal e tendo esse tipo de comportamento. E o que a gente está estudando é que na análise a gente aprende a questionar essas vozes, a questionar isso que a gente faz, esse tipo de comportamento. Realmente eu não posso descansar? Realmente será que o tanto que eu falo incomoda? Ou por que eu não posso demonstrar fraqueza? Por que eu tenho que dar conta de tudo? Quem falou isso? Quem eu via agindo dessa forma? Olha só que legal, é meio que um raio-x, né? Porque eu imagino assim, ó, você vai lá, tá fazendo as coisas, de repente você se deu conta disso, dessa voz que fala, mas eu não posso descansar, não posso desistir. E aí você faz o teu raio-x e aí você pensa assim, poxa, mas eu via minha mãe fazendo isso, eu via meu pai fazendo isso. Agora eu consigo entender melhor que eu posso agir diferente, tá? E não ser, e a sua identidade, você criar ela agora, diferente daquilo que você foi internalizando, foi introjetando ali dentro de você, tá? Então achei muito interessante essa questão das identificações. E um outro ponto também, que é o que eu falei para vocês, do segundo conceito, esse retorno do recalcado. Então, quando a gente também é criança, a gente pode ter passado por situações que a gente não soube processar, emoções intensas, dores, perdas que foram grandes e que para a criança isso não é elaborado, simbolizado, tá? Então é algo que fica ali sem resposta, uma emoção que acabou sendo engolida para a criança continuar sobrevivendo e aquilo não vai sumir, ela vai tentar retornar para a criança elaborar, simbolizar, tá? Então aquilo que ficou guardado, em algum momento ela vai sair e ela sai geralmente em comportamentos compulsivos, tá? Então compulsivos, repetitivos, impulsivos. Ele vem dessa forma. Diferente da identificação, que é um conflito interno dessas vozes, o retorno do recalcado é um trauma que aconteceu fora da criança e ela absorveu aquilo, mas em algum momento a criança precisa elaborar, ela precisa simbolizar. Por quê? Porque ficou ali muito intenso nela, tá? Então, às vezes a criança tem uma compulsão por celular, ou até no adulto hoje, a compulsão pelo celular, ou come em excesso quando tá ansiosa, quando tá triste, quando tá feliz, tá? Ou sabota uma relação quando ela fica boa, trabalha sem parar para não sentir o que tá sentindo. Olha só que interessante isso, eu observo muito em mim, então isso é uma autoanálise mesmo, sabe, gente? E essa energia, né, essa emoção tão intensa, ela tá tentando encontrar uma saída, tipo assim, uma explicação pra gente poder entender o porquê que aquilo acontece. E quando a gente não faz esse momento de análise para poder pensar e refletir sobre isso, a gente fica repetindo anos, às vezes uma vida toda, tá? Então, não é uma escolha que a gente faz consciente, ela vem mesmo inconscientemente, ela vem nos impulsos e poder entender isso abre mais a nossa
a nossa percepção, a gente começa a se observar mais, e esse é um ponto muito importante para continuar nos conhecendo, nos entendendo e sabendo quem a gente é, por que a gente age da forma que a gente age, tá? Esse é um caminho que eu utilizo e que na psicanálise está sendo tão interessante aprender também, tá? Então, às vezes não é confortável a gente olhar para as nossas dores, para aquilo que ficou guardado, ou para essas vozes que a gente percebe hoje, mas elas, quando você vai para a curiosidade, você começa a entender que ela tá falando tanta coisa que você pode mudar e ela te dá uma autonomia, uma autoconfiança ainda maior. Porque não vai ser assim pro resto da vida se você decidir olhar para isso. E vai doer, eu entendo, não é confortável, não é gostoso, é um processo bem dolorido que muitas vezes a gente vai tentar não olhar para ele, tá? Mas eu confesso que eu também vivo esse processo e que cada dia é uma oportunidade, sabe? Da gente se conhecendo e não tem linha reta, não. Eu também tenho meus momentos de desânimo, meus momentos que eu não quero, que eu preciso ficar quieta comigo mesma, que eu não quero fazer algo, que eu só preciso respirar, sabe? Então, eu quero deixar essas duas perguntas que eu trouxe dessa aula, tá? Então, que voz, essa voz que fala dentro de mim é minha ou é de alguém? E o comportamento que eu tô tendo, ele é uma escolha ou ele tá tentando me mostrar alguma coisa que eu não entendi lá atrás? Olha só que interessante. Então, não é uma coisa de responder agora, assim, é algo pra gente refletir mesmo e pensando nesse caminho de autoconhecimento e de vontade de aprofundar mais sobre a gente, por mais que doa, mas é libertador.